Começa agora mais um programa Rede de Olhares aqui na UX TV, canal de identidade, também parceira do canal Futura. Hoje nós estamos no formato Rede Cabeças e vamos conversar sobre a Lei Kiss. Logo após a tragédia que aconteceu ano passado em Santa Maria, várias discussões começaram com o objetivo de tentar prevenir incêndios em casas noturnas. No final do ano passado é criada a lei e mês passado agora algumas mudanças ocorreram. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. No dia 27 de janeiro de 2013, ocorreu um incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria. 242 pessoas morreram e 116 ficaram feridas. Foi a maior tragédia do Rio Grande do Sul. O incêndio iniciou um longo debate sobre a segurança em ambientes fechados. Foi colocada em dúvida a eficácia da fiscalização. Será que os alvarás contra incêndios estavam sendo emitidos com irregularidades? A Lei Kiss surgiu e ela determinou novas regras para segurança e prevenção de incêndio. O rigor aumentou. Mas, em julho de 2014, um ano e meio após a tragédia, ocorreu a flexibilização da Lei Kiss, que desagradava quem, por exemplo, tentava obter alvará para a abertura de novos empreendimentos. A burocracia impedia a agilização dos processos. As principais alterações agora se referem à emissão de licenças precárias e provisórias e elaboração do plano simplificado de prevenção e combate contra incêndio. Hoje, então, nos propomos a falar sobre a Lei Kiss. Queria que você nos contextualizasse como é que era a realidade da fiscalização antes dessa lei. Certo. Em 97, o Estado do Rio Grande do Sul, fez uma legislação com decretos regulamentadores e todo o sistema legal de aplicação da lei ao caso concreto. Então, nós estabelecia a competência, as sanções previstas na lei, era uma lei com 5 artigos, e essa lei, ela remetia a esses decretos regulamentadores que traziam todas as normas brasileiras, as NBR, normas brasileiras, e também previa que cada vez que houvesse uma modificação dessa norma, norma brasileira, ela automaticamente era atualizada. Então, nós tínhamos um sistema que estava funcionando bem. Tirante a possibilidade de exagero na expressão, eu diria que seria quase que uma lei anestesia, para, digamos assim, aplacar aquele verdadeiro estado de pânico que graçou no estado do Rio Grande do Sul e realmente foi possivelmente a maior tragédia com a qual tivemos que conviver. Lei Kiss é um nome fantasia, e ela teve justamente sua gênese num contexto de muita emoção e talvez devido ao assodamento. Eu não vou criticar os aspectos técnicos, que eu não me sentiria capacitados para tanto. Temos aqui o nosso comandante, que tem todas as condições, e o próprio município de Caxias do Sul, o Sinduscom, que são mais próximos dos contextos e conteúdos. Lei Kiss é uma lei técnica, essencialmente. Ela cuida de prevenção, de segurança, critérios técnicos que compõem a estruturação de um projeto, basicamente para licenciamentos de atividades na sociedade como um todo, sejam residenciais, industriais e comerciais. A matéria ela foi discutida durante um ano pela Assembleia Legislativa. Pelas palavras do Major Cunha e do professor Lauri aqui, fica claro, e é o nosso posicionamento também, se todos os órgãos públicos, e em especial os proprietários do estabelecimento tivessem cumprido a legislação, tivessem cumprido as normas, a quantidade de pessoas no estabelecimento, se todos os envolvidos tivessem observado a lei à época, a tragédia não teria acontecido. Então, nós não tínhamos um problema de falta de norma, nós tínhamos um problema de implementação da norma. Cumprimento da norma. E, em consequência disso, a gente teve uma lei que foi discutida durante um ano, e foi aprovada. Eu não vou discutir aqui, não vou me posicionar no sentido se foi muito rápido ou não. O que a gente entende é que após a sua sanção, pelo menos no artigo 5º, que inclusive foi arguída a inconstitucionalidade pelo Tribunal de Justiça e foi modificada no dia 3 de julho, poderia ter
um vacatio legis, que a gente chama, um prazo, né, de entrada em vigor maior, porque ela entrou em vigor dia 27 de dezembro. A partir do dia 28 de dezembro, todos os municípios passaram a perder a prerrogativa na emissão de documentos, como, por exemplo, o alvará de localização e habites. E isso causou um transtorno muito grande. Quando se fala, só uma colocação, que assim, para a questão da palavra flexibilização da lei. Nós não concordamos com esse termo. Com o termo flexibilização. Por quê? Em momento algum, a gente pediu a flexibilização da lei. Ao contrário, alguns itens nós pedimos que a lei fosse mais rígida do que ela estava posta. O que nós pedimos, sim, era que tinha que haver mudanças na parte da aplicação desta lei. Ela não poderia ser imediata. Por quê? Os profissionais que estão no mercado não estavam treinados e habilitados. Habilitados estavam, mas não estavam treinados e não tinham conhecimento suficiente no primeiro momento para atender a toda a demanda, porque nós jogamos para toda a situação, todos os alvarás existentes, todos os prédios em construção a construir, jogamos no colo do Corpo de Bombeiros. Olha, a partir de agora queremos solução. Não existe perna e capacidade dos bombeiros fazerem isso. Estamos aprofundando um debate sobre a questão da Lei Kiss. Aconteceu a tragédia em Santa Maria o ano passado, depois de um tempo surge a lei e agora o mês passado, então, algumas mudanças ocorreram. Eu volto esse segundo bloco com o professor Lauri, que vai lançar uma pergunta na mesa. Ouvindo os meus parceiros de mesa aqui, o debate com essas colocações eminentemente técnicas e jurídicas, me ocorreu uma situação que eu gostaria até mesmo de perguntar. Nós estamos debatendo a flexibilização da Lei Kiss. Ora, flexibilizar em direito significa atenuar determinados cânones jurídicos legais, criando-se interpretações mais extensivas, possibilitando que a lei tenha uma forma diferente de aplicação, normalmente mais, ou claro que não vai se flexibilizar para mais, atenuando-se, mitigando-se os efeitos legais. A pergunta que eu lanço à mesa é a seguinte: o que a Lei Kiss, na verdade, objetivamente, atualmente, flexibilizou em relação à lei que ela alcançou? Sim, em relação do dia 27 de dezembro de 2013 para a mudança de 13 de julho. Exatamente. A gente segue na linha de que, tecnicamente, não houve nenhuma flexibilização. Tecnicamente, a lei, na verdade, ela manteve todos aqueles padrões e todos aqueles avanços que foram citados, inclusive a classificação de carga de incêndio, né, Major? Entre outras questões. Isso, do texto aprovado dia 27 de dezembro de 2013 para o texto aprovado no dia 3 de julho de 2014, não houve alteração. As alterações foram procedimentais. O que mudou? Eu posso aprovar meu projeto, não preciso aprovar meu projeto antes de eu iniciar meu empreendimento. Eu posso apresentar os meus projetos no final. Por quê? Eles vão estar representando realmente o que eu tenho executado. Lá no meio do caminho eu tive que fazer uma mudança. E aí eu tenho que voltar a gerar novos retrabalhos nos bombeiros. Por que eu não posso apresentar o meu projeto no final, em conjunto? Antes de eu pedir a vistoria, eu apresento os projetos e peço a vistoria. O bombeiro vai ao local, vistoria, está ok, está dentro das regras, está aprovado o projeto automaticamente. Eu faço uma função aonde eu tinha que fazer duas, ou três, ou quatro, voltando até, voltando várias vezes o projeto antes. Antes, com a lei antiga 10987, nós tínhamos uma priorização do exame, ou seja, da questão de plantas. A partir do momento da nova legislação, a Lei Kiss, nós tivemos uma modificação, né? Por quê? Porque antes da legislação antiga que nós tínhamos, a 10987, nós exigíamos plantas, todas as plantas de arquitetura eram vindas. E aí foi criado um sistema, muito burocrático, né? Aí foi criado o sistema gerencial de prevenção, que é o sistema informatizado. Tivemos uma agilização e mudou o momento. Ao invés de nós examinarmos plantas, nós agilizaríamos todo o processo, porque víamos até o local e verificávamos que o local era seguro. Ou seja, o momento mais importante é o local que o bombeiro chega lá e constata se aquelas medidas previstas
elas estão instaladas, né? Se as distâncias máximas a ser percorridas para alcançar o extintor, para alcançar a saída de emergência, elas estão instaladas. Com o advento da Lei KISS, nós voltamos a uma situação de exame. E por isso que, de uma certa forma, ela modificou e alterou, porque nós não estávamos mais, nós estávamos priorizando a inspeção em loco do Corpo de Bombeiros. E aí, hoje, nós voltamos novamente a um processo correto de examinar plantas novamente, mas que aí, de uma certa forma, nós voltamos, corrigimos muito a planta, né? As características da escada, né? As características, as distâncias a serem chegadas na saída, e, de uma certa forma, durante esse tempo, um ano e algum tempo, nós paramos de ir no local para constatar em loco. Olha, a gente já está sentindo na prática o trabalho, o esforço do Corpo de Bombeiros em realizar para que isso volte à normalidade, que a gente tenha um prazo plausível de aceitabilidade de análise do processo. O momento crítico já passou, todos nós estamos aprendendo ainda. Sabemos que não somos, nem nós e nem os bombeiros, hoje, se disserem, têm consciência disso, que não sabem, não entendem todos os detalhes ainda da lei. Então nós temos muitas coisas que nós temos que aprender em conjunto. Mas o caminho já avançou, as coisas já começaram a andar num trilho razoável de aplicabilidade. Entendemos que mais alguns meses nós voltamos a ser exemplo em termos de aprovação de projeto, de análise de projeto e prevenção de incêndio para o estado do Rio Grande do Sul. E a intenção do Sinduscom Caxias e o comando de bombeiros atual aqui de Caxias é justamente, quando nós falarmos em prevenção de incêndio no estado do Rio Grande do Sul, é que Caxias do Sul venha a ser exemplo do estado e não só para o estado, para o Brasil, em termos de análise de coisas. Por quê? Porque nós estamos estudando e não vamos parar de estudar. Vamos dar continuidade e todos os pontos que tem de dúvida e coisas, vamos esclarecer e vamos fazer com que isso seja disseminado entre todos, para que a sociedade toda fique sabendo. E as pessoas que têm que fazer prevenção saibam o que é com clareza, o que necessitam dentro dos seus prédios, dentro das suas indústrias, coisas para que a gente possa ter continuidade. Nós estamos nos encaminhando para o final do programa. Eu gostaria de ouvir uma consideração final de vocês. Fábio. Acho que esse debate ele tem que continuar, ele é importante. Essa questão da nova lei de incêndio é um tema, como o professor Lauri colocou, extremamente complexo. A lei tem uma parte toda que é compreensível muito mais por arquitetos, engenheiros e o pessoal que lida com projeto de prevenção de incêndio do que propriamente por advogados, né, porque ela é de fato uma lei técnica preocupada com a questão da prevenção dos locais. Acredito que essa filosofia que os bombeiros de Caxias do Sul tinham de ir ao local, de vistoriar, ela não pode ser perdida em detrimento à questão da análise do projeto. Eu acho que isso tem que haver algo que vai ter que evoluir nos dois pontos. Eu acho que não se pode perder essa cultura de Caxias do Sul, que os bombeiros irem aos locais e vistoriar e ver como está de fato. Isso dá muita tranquilidade para a prefeitura estar fazendo as suas verificações, que é a análise do projeto arquitetônico. Então, foi muito importante. Acreditamos que temos que avançar. Mantemos contato com o Major Cunha, com o comandante, em relação a procedimentos integrados da Prefeitura Municipal com o Corpo de Bombeiros. Né, as aprovações de projeto, entre outras questões, elas vão se dar de forma integrada, né, para justamente a informação bater e estar corretamente. Isso é um espírito que a gente quer trazer para aprovação de projeto em Caxias do Sul, e a Prefeitura participa dessa ideia mesmo que o Valdemar colocou. A gente tem sido exemplo em vários aspectos na aprovação de projetos, inclusive pela quantidade de mais de 1 milhão de metros quadrados por ano que são aprovados aqui nos últimos 5 anos. E a gente quer continuar com esses números elevados e sempre preocupado com a questão da segurança e sempre estar melhorando nesse sentido. Obrigado. Lauri. Não resta dúvida que o tema atual é importantíssimo, né? E podemos destacar que a cidade, quando se começou a discutir ou como essa lei foi aprovada originalmente, praticamente parou.
Eu tenho ciência disso, e até mesmo como profissional, como advogado, fui procurado por diversos clientes do meu escritório procurando medidas judiciais, porque precisavam implementar alguma atividade e estavam obstaculizados e parados. E se nos deparamos com uma perplexidade em que aparentemente não haveria nem réu para um processo diante de um todo que se apresentava. Claro que sempre tem, mas diante de uma circunstância tal, se verificou que na prática não tinha, digamos, algum ator responsável imediato que pudesse implementar a lei. Então essa flexibilização veio em boa hora e, ao que me parece, o Fábio Major Cunha pode me desmentir, a prefeitura, o município está concedendo esses licenciamentos precários e provisórios, né? De forma muito inicial ainda. Mas pelo menos começou a propiciar que a cidade volte à sua pré-normalidade. Nós sabemos, pelo Sinduscom, a participação é até elogiável, mas também o grau de responsabilidade dessa entidade. Porque em ocorrendo alguma tragédia, algum problema na entrega de algum empreendimento, a quem será cobrado vai ser o empreendedor, o construtor, o incorporador, jamais vai ser o legislador. A lei estadual que rege, regulamenta a matéria, ela, como se diz, é estadual, portanto, ela é universal e é difusa. Não pode haver dúvidas quanto à sua aplicação, formas e meios de reflexos. Assim, o que é necessário, me parece ainda que temos uma zona de limbo, né, para não falar, hoje não é mais vacatio legis, mas um limbo de interpretação, até mesmo a intervenção da prefeitura como responsável maior, mesmo que momentâneo, Sim. nos precários, né, e provisórios, é uma legião, é uma anomalia da lei, porque seria e é competência do Corpo de Bombeiros, que não está abrindo mão de sua competência, está sendo obrigado a se adaptar a uma situação, uma circunstância de necessidade momentânea que a cidade, a comunidade como um todo, né, está se deparando. Sim. Qualquer sorte, o aspecto é muito positivo. A legislação está posta, ela é incensurável no plano legal e constitucional, apenas incumbe agora, né, à sociedade e aos responsáveis o mais pronto e correto e célere atendimento às normas legais. Obrigado, Lauri. Major Cunha, a gente falou um pouco sobre então projetos que estão estão em desenvolvimento, né, liberação ou não de alvarás. Eu queria que você rapidamente traçasse um panorama de como está a situação dos estabelecimentos de Caxias atuais, onde a população desfruta de eventos sociais, outras coisas, casas noturnas. Como está essa situação hoje aqui em Caxias? A questão, em razão do incêndio da Boate Kiss, as ocupações classificadas como F, né, que são reunião de público, elas, de uma certa forma, houve um recrudescimento e elas, a partir do momento que elas não têm alguns dos critérios de segurança, né, materiais de acabamento e material com fácil propagação, como foi a questão de espumas, né, para isolamentos, elas, na realidade, elas sofrem uma interdição praticamente imediata. Então, houve sim, realmente, nos estabelecimentos classificados como reuniões de público, né, como eu citei, o Corpo de Bombeiros verifica se não tem aquela questão, imediatamente ele interdita. A questão também muito perigosa é fiação, né? Com certeza. Na realidade, nós temos aí uma gama, né, de profissionais que atuam dentro do plano de prevenção contra incêndios e aí nós temos responsabilidades para cada um deles, né? Eu gostaria só de salientar uma questão que o Corpo de Bombeiros do Estado, o Comando do Corpo de Bombeiros, está trabalhando já há algum tempo e tem um cronograma de todas as fases das resoluções técnicas que estão sendo feitas pelo Corpo de Bombeiros para melhorar a aplicação da lei ao caso concreto. E outra questão importante é a questão do sistema informatizado, que ele não foi abandonado, ele vai ser realmente colocado em prática pelo Estado do Rio Grande do Sul, porque é a única maneira de nós avaliarmos e analisarmos cidades grandes, para que a gente não pode ficar em pequenos estabelecimentos. A segurança pública se faz através de uma análise de todos os prédios, né? Com exceção das casas, as residências, né? Obrigado, Major Cunha. Valdemar, termino o programa com você. Gostaria de uma consideração final, uma projeção final.
Bom, cabe aqui nós salientar que o Sinoscom ele sempre teve uma posição prevencionista, né? E entende que a lei está posta, tivemos percalços, mas eu acho que todo mundo aprendeu nesses meses aqui, todos nós tiramos proveito disso, um grande aprendizado, e temos a certeza que temos muito trabalho pela frente, mas enxergamos uma luz no final do túnel aí que vai ser tornada em benefício da sociedade. Eu acho que isso no final vai ser a sociedade que vai agradecer. Temos trabalho, sabemos que dos problemas que vamos enfrentar pela frente. O encaminhamento já foi dado, as coisas estão começando a caminhar novamente. Entendemos que num prazo curto aí, eu acho que a resposta tanto da corporação, tanto nós da iniciativa privada, da prefeitura, será dada e nós atenderemos com mais agilidade e faremos o nosso processo com mais calma e mais tranquilidade. Agradeço muito a presença de vocês. Num outro momento, se for necessário, convidaremos de novo para uma nova discussão, para novos fatos que podem ocorrer ou não. Eu acho que é importante tirar de hoje essa desmistificação um pouco desse termo, então, flexibilização, né? Entendemos aqui que seria, então, uma mudança na aplicabilidade da lei. Acho que é importante, talvez, acho que uma das coisas boas que tenha saído dessa discussão, né? Que entendemos. Agradeço muito a presença de vocês. O programa Rede de Olhares no formato Rede de Cabeças fica por aqui. Hoje discutimos então sobre a Lei Kiss, né, que surgiu em dezembro do ano passado e agora no mês passado então ela sofreu essa mudança na sua aplicabilidade. Obrigado pela atenção, até a próxima.